Eu aproveito para ler mais uma pergunta, se calhar para avançarmos também em termos de propostas concretas. José Manuel Pureza, como contribuir para uma globalização alternativa à globalização capitalista, isto é, como contribuir para uma globalização dos direitos humanos e sociais? Perguntam-nos via Twitter. Eu acho que na base de uma resposta a essa questão está a capacidade que tenhamos de organizar as nossas disponibilidades e as nossas militâncias. Quer dizer, nós só poderemos contribuir, cada uma, para uma globalização diferente, de intensidade diferente, de prioridade diferente em relação aos direitos humanos, e nisso incluímos, evidentemente, não só direitos civis e políticos, mas também direitos económicos, direitos sociais, direitos de diferença, direitos ambientais. Só conseguimos dar prioridade a isso se, evidentemente, fizermos isso em escala individual e em escala agrupada, e fazendo movimento social, e fazendo ação pública, e fazendo de uma maneira o mais articulada possível e o menos sectária possível também. E, portanto, creio que o que está em jogo para isso é, digamos, um caminho que é um caminho difícil, é um caminho que não tem prémio no fim, que não tem normalmente retribuição social, mas que é um caminho de entrega coletiva, justamente por isso. Portanto, eu acho que nós temos em Portugal, digamos, uma debilidade, por razões que são evidentes, mas uma debilidade grande de movimentos sociais, e justamente por isso faz mais sentido que aquelas pessoas que estão despertas para a necessidade de dar centralidade aos direitos humanos em detrimento da centralidade do capital, do lucro, do que for, não é? Essas pessoas têm que saber encontrar caminhos juntas para pôr isso na agenda do bairro, como na agenda da cidade, como na agenda do país, como na agenda, sei lá eu, de uma organização internacional qualquer. Eu acho que é assim que se faz. E a prova está feita, quer dizer, se hoje temos, sei lá, só para dar um exemplo, se hoje temos uma Declaração Universal de Direitos Humanos, não foi porque, entretanto, em 1948 tivesse havido um conjunto de iluminados que se tenha reunido numa sala e tenha elaborado aquilo a partir de nada. Não, é porque havia pressão social, digamos, na base, não é? Na rua, nos jornais, na opinião pública, não é? Para que se criasse alguma coisa nesse sentido. Provavelmente aquilo que se criou não foi o melhor dos mundos, pois não, mas quer dizer, é uma prova de que justamente as grandes proclamações têm sempre na origem mobilização social da mais variada escala. E, portanto, eu acho que esse é o princípio. Depois o resto é a capacidade de criação, é a capacidade de invenção e a resistência na militância, acho eu. Senhor. Deixa-me só... Está bem, Mónica, já agora também tinha uma pergunta para ti. Mas sim, aqui no que o José Manuel Pureza acabou de dizer sobre a importância da mobilização social, ontem de facto o que assistimos à manifestação de imigrantes de facto mostra que existe um sentimento existe uma contestação por parte dos imigrantes em Portugal relativamente às propostas que a Europa, e Portugal naturalmente que não é exceção, têm apresentado para a sua vida. No fundo, são estas as regras que os imigrantes são sujeitos em Portugal e na Europa, e de facto aquela mobilização de ontem deu uma clara... Percebemos perfeitamente que existe descontentamento e que de facto os imigrantes estão organizados no sentido de lutarem pelos seus direitos. Era só... Pegando exatamente nessa questão, eu aproveito para introduzir uma pergunta que nos chegou via mail do João Roque, e a pergunta é: o que é que o Bloco está a pensar fazer em relação aos imigrantes ilegais, como os do Arrastão, ou até mesmo os jovens que assaltam nos comboios de Sintra? Dar-lhes mais subsídios para que não tenham de roubar? Pergunta-nos o João Roque. Bom, se calhar começando a primeira parte da pergunta era sobre... Peço desculpa. O que é que o Bloco está a pensar fazer em relação aos imigrantes ilegais, como os do Arrastão?
Pronto, é daí a minha confusão. De facto, o que o Bloco propõe é de facto a regularização de todas as pessoas que estão numa situação clandestina em Portugal. No fundo, é dar direitos àquelas pessoas que diariamente contribuem para a evolução, para o crescimento económico, cultural, social, etc., do nosso país. Portanto, no fundo, o que é dar direitos a estas pessoas e, concretamente, no caso dos imigrantes. Bom, a questão do arrastão parece-me que já foi subejamente discutida e que de facto não houve qualquer tipo de arrastão, foram fotografias infelizes e que passaram de uma forma bastante preocupante de imediato para os meios de comunicação social, mas se ele está a falar de jovens nascidos em Portugal, mas que são de origem imigrante, aqui estamos a falar de uma questão extremamente pertinente, que é a questão da integração, da inclusão e das dificuldades e desigualdades, de facto, que esta população tem em Portugal. Viver num bairro social onde a única escola que existe está absolutamente degradada, onde os professores não têm, de facto, as ferramentas mais adequadas para poder ensinar, para poder dar perspectivas a estas pessoas, é de facto bastante preocupante, e eu acho que devíamos começar exatamente por aí, começar pelos bairros sociais, perceber porque é que existe esta pequena criminalidade, dar formação, integração nas escolas, que de facto não é o que temos estado a fazer e que me parece que é o mais importante. Deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente e contribuir de forma efetiva para acabar com esta ideia feita de que existe uma relação causal entre imigração ilegal e criminalidade. Só isso. Vou colocar mais uma questão que nos chegou, também via Twitter. Que alterações sugerem para a política de cooperação portuguesa? E esta agora. Ou seja, Portugal relacionando-se com os outros países, que propostas é que nós temos para mudar alguma coisa na política externa? Há muitas alterações a fazer, eu acho, e há bocadinho salientei uma muito concreta, que passa por exigir que sejam cumpridos os compromissos oficiais do Estado português. Tão simples como isto. O Estado português tem compromissos oficiais assumidos há muito em matéria de quantidade de recursos canalizados para a cooperação para o desenvolvimento, não os cumpre, nunca os cumpriu, e, portanto, uma primeira alteração de fundo que eu acho que o Bloco tem que colocar na agenda política, e os movimentos de cidadãos e cidadãs devem, justamente, do meu ponto de vista, mobilizar-se nesse sentido, essa alteração é tão simples como isto: cumprir aquilo que é um compromisso oficial do Estado português e que nunca foi cumprido. Devo chamar a atenção para que esta exigência é uma exigência que noutros países, estou a pensar no caso da vizinha Espanha, por exemplo, é uma exigência que frequentemente vai à rua, quer dizer, frequentemente mobiliza quantidades grandes de pessoas. Em Portugal, por razões absolutamente insondáveis, isso não acontece. Portanto, aspecto quantitativo. E depois também aspecto qualitativo. Nós temos que saber, acima de tudo, canalizar cada vez mais os recursos da cooperação para o desenvolvimento para, se quisermos, localizações produtivas, para investimento produtivo, e não para investimento ou para, digamos, utilização de recursos que se venham a revelar pouco úteis do ponto de vista da capacidade de influência e de ativação, digamos assim, das economias locais. Terceiro e último ponto, eu acho que em tudo isto, e muito mais coisas havia aqui a colocar, mas há um terceiro ponto que eu acho que é decisivo. Em tudo isto, nós só fazemos bem se formos capazes de ser parceiros de uma definição de prioridades que cabe aos próprios países receptores, entre aspas, da ajuda pública ao desenvolvimento. Quer dizer, não nos cabe a nós sermos os definidores disso. E creio que muitas vezes, muitos dos atores da cooperação portuguesa estão ainda imbuídos de um espírito de que eles, os que estão do outro lado do oceano, jamais serão capazes de fazer a identificação das suas prioridades. E, portanto, que somos nós que devemos fazê-lo. Acho que há aqui, portanto, uma outra mudança, que é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de atitude e que, justamente, digamos, será determinante em relação a todas as políticas concretas de cooperação.